Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje começaremos uma grande jornada e poderosa pelas cartas do apóstolo Paulo. E a primeira parada é uma das mais profundas e influentes de toda a Bíblia, a carta aos Romanos. Se você busca entender o que é o Evangelho, o que é a salvação e como Deus age com a justiça e a graça, aqui é a carta certa para esse profundo conhecimento, tanto histórico, teológico, devocional e pastoral. Já vamos começar aqui na parte da história dessa carta. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo por volta do ano 57 depois de Cristo, enquanto ele ainda estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Era uma igreja que ele ainda não havia visitado, mas ele ansiava para conhecer. E Roma era o centro do império, que era uma igreja plantada ali firme no Evangelho, que poderia influenciar o mundo inteiro daquela época. Paulo, ele escreve para apresentar a sua teologia e fortalecer a fé dos cristãos, preparar aquele terreno para a sua futura visita. Ali estavam tanto judeus como gentios, unidos pela fé, mas ainda não aprendendo a conviver como uma só família em Cristo. Porque naquela época, judeus e gentios, eles não se davam bem uns com os outros. E o tema central da carta de Romanos é a justiça de Deus. Paulo vai nos mostrar que todos pecaram, tanto judeus como gentios, e que a salvação vem pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ela fala da justiça, da liberdade e de um plano soberano de Deus para Israel e as nações daquela época. Deus age com uma justiça sem abrir mão da sua misericórdia. Romanos responde uma grande pergunta: como um Deus santo pode declarar justo pecadores como nós somos? É um Deus grande e magnífico. Essa carta toca diretamente na vida da igreja. Paulo, naquela época, exorta os irmãos a viverem como sacrifício vivo, renovando a mente e rejeitando o padrão do mundo. Ele trata o tema como unidade, como serviço e submissão às autoridades e o amor e ao próximo. Romanos nos ensina que o Evangelho não é só uma mensagem para crer, mas uma vida para viver, cheia de humildade, obediência e transformação. Romanos, ele nos traz também e nos mostra que é um alimento sólido para os nossos corações. Aqui aprendemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa do amor do Pai. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando a culpa vier, Romano vai nos lembrar: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. E é uma carta que nos cura, que nos fortalece, que nos leva a um cansaço, que nos enche o coração de esperança. Num mundo cheio de confusão, injustiça, Romano nos chama de volta para o Evangelho, puro e simples. Não esse Evangelho que vemos hoje no mundo sendo pregado, um Evangelho vendido. A justiça de Deus foi revelada
e ele está acessível para todos aqueles que crêem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O tempo de voltarmos ao centro de nossa fé, colocando Jesus Cristo no centro das Escrituras. É o tempo de vivermos com o Evangelho, com uma coragem e com fidelidade à palavra de Deus. Meus irmãos, temos que entender que a Bíblia é Deus falando conosco e não nos vendemos ao que o homem fala. Meus irmãos, no próximo vídeo eu quero trazer para vocês e mergulhar numa carta de 1 a Coríntios. É uma carta onde Paulo vai nos responder os desafios da igreja em crise. Você não vai querer perder. Então eu convido vocês a deixar o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim o YouTube entenderá que o vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. E você não pode perder nenhum episódio dessa série As Cartas de Paulo. Deus abençoe.